Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, que diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: Vão. Mas um deles disse: Tenha bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: Eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na árvore, e ele gritou: Ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: Pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: Eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu e voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: Ajude, meu rei, meu senhor. Ele respondeu: Se o Senhor Deus não ajudar você, com quem poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: Qual é o seu problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Dê o seu filho para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: Dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas.
Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: Que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos do seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei que disse: Eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ao iniciar de mais um dia, nós, com muita alegria no coração, nos chegamos à tua presença. Gratos ao Senhor pela noite de descanso, gratos ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem feito por nós e porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós louvamos ao Senhor por quem tu és. Tu és o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Tu és o nosso Deus, aquele que nos fez, aquele que nos comprou, que nos salvou e que proporcionou para nós livre acesso à sua presença através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aproveitamos para apresentar diante do Senhor as nossas casas, as nossas famílias, suplicando ao Senhor que a tua mão de poder esteja estendida sobre nós. Conduz-nos a uma vida de piedade, de devoção diária, de oração, de leitura bíblica, de comunhão com os irmãos, de jejum, uma vida que tenha como prioridade conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Tenha como prioridade conhecer ao Senhor para fazer conforme toda a tua vontade. O nosso desejo é servir ao Senhor, é proclamar as boas novas de salvação e que haja salvação no nosso meio, a começar nas nossas casas, na nossa rua, no nosso bairro, na cidade em que moramos. Que vidas sejam salvas e libertas pelo poder do Evangelho. Clamamos em favor dos enfermos para que o Senhor traga cura e restauração a cada um deles. Clamamos também por aqueles que estão angustiados, aflitos, deprimidos. Que a tua boa mão de poder esteja sobre eles. Pai, em nome de Jesus, visita a tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja e conduz a tua igreja de volta às Escrituras, que possamos novamente ser conhecidos como o povo do livro, aqueles que leem, que meditam e que obedecem à tua palavra. Que assim seja para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.